A gente vai entender agora diretamente como que essas configurações vão se traçar dentro dessa perspectiva. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai entender é por que que esse conteúdo recebe o nome de tendências e por que que elas são pedagógicas. Ora, primeira coisa que a gente tem que entender é por que que elas são tendências. Elas são tendências pois elas são modelos, formatos, paradigmas. Tá, professor, o que que isso quer dizer na prática? Ora, quer dizer algo muito simples. Quer dizer que, digamos, se a gente sai aqui dessa sala de aula e vai ali para o centro de Taguatinga, e lá no centro de Taguatinga a gente encontra uma banca de revistas. Aí você vai olhar essa banca de revistas e lá geralmente tem uma revista de moda que com certeza vai ter uma capa com a seguinte frase, né? O seguinte chamariz para vocês. Eis aqui as tendências das estações primavera-verão 2021-2022. O que que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se você comprar aquela revista, você vai conhecer os modelos, os formatos de roupa, as concepções de moda que estarão em evidência dentro deste determinado período histórico, ou seja, as estações do ano, primavera e verão, ali nesse entremeio, né, entre 2021 e 2022. Na prática, o que que isso quer dizer? Quer dizer que com educação é a mesma coisa. Tal qual você consegue ter conhecimento acerca de qual é o modelo de roupa ou o formato que vai estar em evidência dentro desse tempo histórico, né, ali estação primavera-verão, aqui nós perceberemos modelos de educação que vão estar em evidência dentro de um determinado período da história brasileira. Entendida a ideia que em cada momento, em cada movimento que constitui a história da educação nacional, nós vamos ter diferenciados modelos de educação surgindo e sendo implementados dentro da configuração histórica da educação nacional. Tá, pois bem, partindo-se desse pressuposto, então a gente entende que são basicamente tendências pedagógicas, pois são modelos de educação ou modelos educacionais. São formatos de relação ensino-aprendizagem ou, em outras palavras, são basicamente paradigmas de processos formativos que se manifestam dentro do percurso histórico da educação brasileira. Se você entende dessa forma, partindo desse pressuposto, a gente chega à ideia, então, de que basicamente o que a gente vai fazer aqui hoje é o estudo histórico da educação formal brasileira. E dos movimentos que a constituem. Dessa forma, a gente parte do pressuposto que nós estamos estudando a história da educação deste país a partir dos movimentos que vão configurar essa educação. Basicamente, cada movimento histórico, cada sociedade, cada cultura, cada cenário econômico e político designou um tipo de educação diferente para este país. E é importante que a gente entenda que o nosso estudo vai estar centrado diretamente nessa perspectiva de análise aqui, em uma perspectiva de educação formal. Por quê, professor Rodrigo? Por um motivo muito simples. Se eu chego para vocês e faço a seguinte frase, né? Faço a seguinte pergunta. A educação brasileira começou com os jesuítas, certo ou errado? Certo ou errado? Muito bem, errado. Por que a educação brasileira não começou com os jesuítas?
Por um motivo muito simples. Os indígenas educavam seus descendentes, sim ou não? Sim. Ora, todo lugar que eu tenho indivíduos humanos interagindo, eu tenho movimentos formativos ocorrendo, eu tenho educação acontecendo. Na prática, o que começou com os jesuítas foi a educação o quê? Formal. Aquela que ocorre nos estabelecimentos próprios de ensino, ou seja, né, dentro da escola, a famosa educação escolar. Tá, pois bem, então entendido o movimento introdutório que nos permite compreender por que a gente está chamando de tendências e por que elas são pedagógicas, agora a gente tem que construir conhecimento acerca dos principais autores que vão configurar esse estudo. Eles são 3 e diretamente a gente entende, né, como a Santíssima Trindade da educação brasileira, pois basicamente a obra desses 3 autores vão nortear grande parte daquilo que é o nosso conhecimento pedagógico. Para a gente poder falar sobre eles, eu preciso apagar isso daqui, posso? Na verdade, eu preciso apagar tudo, mas como está na sua apostila, né, você não tem por que se preocupar com isso. A gente vai agora falar desses 3 grandes nomes e vamos entender como que eles configuraram suas concepções de educação e de que forma que esses autores trouxeram essas concepções de educação para a nossa perspectiva de análise. São eles: Cipriano Carlos Lucchesi. Eu comecei escrevendo o nome do Saviani e falo o nome do Lucchesi, né? Mas daí são Cipriano Carlos Lucchesi e aqui, eu vou puxar um pouco mais para cá, José Carlos Libânio. Começando lá por nosso amigo Demerval Saviani, a gente tem que entender que Saviani traz para nós 3 grandes concepções de educação. A primeira delas foi denominada por Saviani como educação não crítica. Professor, por que esse modelo de educação recebe esta nomenclatura? Por um motivo muito simples. Para Saviani, a educação denominada não crítica é aquela que diretamente não estabelece crítica à sociedade vigente. O que isso quer dizer, professor? Ora, quer dizer basicamente que Saviani está nos dizendo que dentro da educação não crítica, o educando não aprende a criticar, a questionar, a indagar a realidade social na qual se encontra inserido. Em outras palavras, ninguém aqui foi para a escola para aprender a pensar que estava inserido em uma realidade de exploração e desigualdades diretamente configurada pela sociedade de classes a qual vivemos. Nessa perspectiva de análise, a gente começa entendendo que Saviani está nos mostrando que dentro do papel que a escola assume na sociedade, existe uma categoria de modelos de escola que não está preocupada em fazer crítica à realidade social vigente. Tampouco está focada em legitimar aos indivíduos entender que estão em um cenário de desigualdades e que este cenário é prejudicial a eles. Tá, pois bem, a partir desse instante, nós já estamos sabendo que as educações não críticas são aquelas que não estabelecem movimento de crítica à sociedade vigente. E quais seriam, então, as educações descritas por Saviani como crítico-reprodutivistas? A educação crítico-reprodutivista é aquela que diretamente vai estar preocupada em realizar um movimento de inculcação das formas de pensamento. Na prática, isso daqui quer dizer que este segundo modelo de educação vai diretamente representar para nós a ideia de que a educação não atuou para nos fazer pensar, que a educação não atuou para que nós, enquanto indivíduos, pudéssemos, de forma emancipada,
alcançarmos uma determinada base de pensamento. Pelo contrário, o que esses autores estão traduzindo é uma ideia de que a escola realizou em nós um processo denominado como inculcação. O que é inculcar? É basicamente você abrir a cuca do indivíduo, abrir a mente, abrir o pensamento e ali dentro você colocar uma ideologia, uma cultura, uma forma de pensar que vai categoricamente influenciar esse indivíduo na forma como ele vive. Então, basicamente, as teorias crítico-reprodutivistas vão estar ali configurando essa base de análise onde o indivíduo é diretamente inculcado, né? É diretamente levado a pensar de uma forma que a classe dominante quer que ele pense. E, por último, nós temos a nossa famosa educação crítica. Primeira coisa que você tem que saber é que a educação crítica é uma educação de base marxista. Sempre que nós tivermos o termo crítico, nós estamos falando de uma teoria de base marxista. E qual vai ser a educação crítica? Ora, a educação crítica é aquela que atua para o desenvolvimento do pensamento crítico. É um modelo de educação que vai atuar para que o indivíduo tenha, de fato, aqui uma construção de olhar emancipado, ou seja, para que o indivíduo possa alcançar os níveis mais elevados da sua consciência humana e assim tenha esse desenvolvimento de sua criticidade. Ser crítico, ser analítico, ser reflexivo é saber olhar para a realidade tal qual ela se manifesta, compreendê-la e assim atuar para a sua mudança. É o que se almeja dentro da educação crítica, permitir aos sujeitos o alcance de sua criticidade frente à realidade que os envolve. Tá, pois bem, entendidos então esses três termos definidos lá dentro da obra do nosso amigo Demerval Saviani, agora a gente vai entender as três concepções de educação que vão estar descritas diretamente no pensamento de Cipriano Carlos Lucchesi. Começando pela famosa educação para a redenção. Sobre a educação para a redenção, dois pontos são essenciais para que a gente faça o nosso debate. Primeiro, a educação para a redenção traduz para nós uma ótica que é otimista acerca do papel que a educação desenvolve na sociedade, uma vez que esse modelo de educação visa a integração social dos indivíduos. Entendendo-se essa integração social em uma perspectiva de humanização. Que legitima diretamente o alcance da coesão social. Ou seja, tornar a sociedade coesa, deixar com que a sociedade permaneça em ordem. Tá, professor, o que isso quer dizer? O que traduz para nós essa lógica de educação redentora? É muito simples a gente entender a educação redentora. Basta que a gente leve em consideração uma realidade que todas e todos e todes com certeza já conheceu na sua vida. Político em época de eleição. Político em época de eleição é o melhor exemplo para a gente entender o que é a educação redentora na prática. Por quê? Porque quando o político está em eleição, geralmente ele começa assim: eu vou construir escolas, eu vou aumentar o número de creches, eu vou criar escolas na periferia, pois a escola salva o indivíduo da miséria, a escola tira o indivíduo da rua, da marginalização e legitima a ele a oportunidade de uma vida melhor. A escola faz tudo isso? Não. Não dessa forma como está descrito aí. Pelo contrário, na verdade, a escola não assume essa alcunha de ser ali, por assim dizer, né, essa instituição salvaguardora da sociedade. Porém, quem é defensor da educação para a redenção defende e acredita nisso. Acha que a escola vai sim salvar os indivíduos e acha que a escola consegue sim
configurar esse modelo, né, de sociedade perfeita, a qual muitos e muitas ainda acreditam que é capaz de ser construído pela ação escolar. Segundo grande modelo, onde a gente percebe a educação redentora. Lá na fala daquelas pessoas mais antigas, geralmente das nossas famílias, ou mesmo as pessoas ali do interior, né? Eu me recordo que quando eu era criança, os meus pais tinham o costume, né, de sempre nos levar para passar as férias na casa dos meus avós. E aí, meus avós moram lá na cidade, né, onde meus pais nasceram, que é uma cidadezinha localizada ali na região sul do Piauí, ali, Monte Alegre, Juboé, sabe? Uma terra muito boa. Corrente ali, né, a região do Ibanês. O Ibanês tem uma escola que existe lá até hoje, né, uma escola onde funcionava o antigo curso magistério. E aí, chamada Instituto Batista Correntino. E aí, lá no Piauí, quando a criança estava dando muito trabalho, a minha avó virava para minha mãe ou para uma das minhas tias e falava assim: minha irmã, bote logo esse menino na escola para ver se esse menino vira gente. Por que ela fala isso? Para ver se esse menino vira gente. Porque ela acredita que a escola possui a capacidade de humanizar os indivíduos. Ou seja, a escola tem um poder civilizatório, de dar civilidade, ou como o povo do Nordeste fala, né, de tornar os indivíduos civilizados. Essa base de pensamento, ela é ilusória, ela é pseudo, e ela mostra o quanto os indivíduos da grande maior parte da sociedade são iludidos quanto ao papel social que a escola desempenha na configuração da formação humana. Sabe por quê? Olha quantas pessoas tem dentro dessa sala. E aí eu faço para vocês uma pergunta, que me arremessa à primeira cadeira: quem se sente capacitado a humanizar alguém, a tornar alguém humano, a tornar esse indivíduo um cidadão civilizado? Esse termo é muito forte e ele não é simples de ser alcançado. Sabe por que não? Como nos diz Miguel Arroyo tem uma frase que eu gosto muito, na qual ele diz o seguinte: historicamente, sempre depositou-se na educação escolar a obrigatoriedade pelo alcance dos processos humanizatórios do indivíduo humano. Só tem um porém. Como que a gente está falando em humanizar o indivíduo em uma sociedade que o desumaniza mais e mais e mais a cada dia? Em uma sociedade onde a mídia desumaniza o indivíduo, onde a cultura desumaniza o indivíduo, onde a própria sociedade desumaniza o indivíduo e, o pior de tudo, onde em grande parte das vezes a gente vê até a família desumanizando o educando. Ou me digam que nunca aconteceu de vocês estarem lá na sua escola, estarem lá na sua casa, no seu processo formativo, né, na sua sala de aula, e aí você trabalha o dia inteiro como educando, nossa, hoje eu alcancei meu objetivo, esse educando está sendo aqui muito bom, muito melhor do que ele chegou. Aí ele vai para casa e no outro dia ele volta muito pior do que ele foi. Quem nunca passou por isso? Todo mundo já passou. Isso nos mostra que a família está humanizando os educandos? Não. Então, a escola sozinha, o professor sozinho, não são capazes de humanizar os indivíduos. Esse otimismo depositado na educação por parte dos teóricos redentores é ilusório.